No estudo que estamos fazendo uma série de mensagens sobre aprendendo a viver, um olhar sobre os frutos do Espírito, e algumas pessoas têm perguntado, mas por que esse tema, pastor, aprendendo a viver? Exatamente, algumas pessoas talvez estejam vivas, né, nesse tempo, mas o seu comportamento, sua forma de ser, a sua forma de existir, de se relacionar, não esteja correto. E dentro dessa visão nós estamos trabalhando os frutos do Espírito. E quem perdeu essa série de mensagens, que ela vai de manhã e noite, cada um com um tema, com um tema de fruto, tem nos ensinado sobre o amor, sobre a verdadeira alegria, sobre a paciência. E falamos domingo passado sobre a paciência de Deus e a nossa. Tudo isso para trabalhar o nosso emocional, o nosso psicológico, nesse tempo que vivemos. Não adianta termos uma igreja em crescimento, em avanço, sendo que o comportamento dos cristãos não condiz com a palavra. Então nós temos que crescer em números e crescer em qualidade. Temos que crescer em números e temos que crescer também em testemunho. Então nada mais do que falar sobre aprendendo a viver. E convido você a abrir Gálatas capítulo 5, versículos de 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículos de 22 e 23. O tema de hoje é benignidade ou amabilidade. Dependendo da sua tradução. Os que encontraram, digam amém. Assim diz a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade ou amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que o Senhor nos abençoe assim com a sua palavra nessa manhã. Se a paciência é um aspecto difícil do fruto do Espírito, paciência, talvez nesse tempo seja muito difícil termos paciência em tantas crises à nossa volta. A amabilidade é um aspecto delicado, mais delicado ainda da nossa existência. Paulo coloca a amabilidade, antes, aliás, depois de paciência, porque paciência e amabilidade ou benignidade andam juntas. Não tem como uma pessoa ser amável e não ter paciência. E é impossível alguém ter paciência sem ser amável. Quando você ama, fica mais fácil de nós termos paciência com a pessoa, com o outro, ser tolerante, quando isso está em nosso coração. Essa amabilidade é uma característica de uma pessoa que ama. Quem veio à primeira pregação da série, você pode ver pelo canal do YouTube, quem nos acompanha pela internet, você pode acessar o canal da igreja e vai ver toda a série já sendo exposta. O amor ele é mais amplo. O amor a Deus, o amor às coisas, o amor às pessoas. A amabilidade é um comportamento que nós precisamos desenvolver. Mas o que é amabilidade? Que tipo de comportamento temos em mente quando nós falamos sobre essa palavra, amabilidade? E exatamente, amabilidade é se preocupar com o outro. A forma que você desenvolve o seu relacionamento, a sua forma de ser com o outro, independente de sexo, de cor, de idade. Ser amável, significa ajudar o outro. Ser amável é respeitá-lo, animá-lo, consolar o outro. Infelizmente, nós deparamos com pessoas que creem em Cristo, fazem parte da igreja, mas muitas vezes a amabilidade, o seu relacionamento com o outro, precisa ser trabalhado e desenvolvido. Precisa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ser amável, ele pode existir num sorriso. Ser amável pode existir na forma como você fala com o outro, com a pessoa amiga ou a pessoa desconhecida. É um gesto solidário, amabilidade, ser amável.
Ser amável significa estar disposto a fazer algo pelo outro. E um detalhe, sem ter nada em troca. Fazer sem segundas intenções. Um ato, um gesto, uma forma de ser, uma tomada de decisão pelo outro. E aí, irmãos, nós paramos um pouquinho para pensar e vemos como muitas vezes os problemas acontecem no nosso meio, no meio das famílias, no meio da sociedade, por coisas que são simples de se resolver. Mas temperamentos de pessoas alteradas, temperamentos que precisam ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus, geram problemas imensos de relacionamento, de unidade, de comunhão entre as famílias, entre o corpo de Cristo e no próprio trabalho, na própria sociedade, porque falta a amabilidade. E isso é tão importante que é fruto do Espírito. Isso você não compra na farmácia. Isso você não compra uma caixa de comprimido e toma. Isso é algo que vem de dentro de um ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, o qual Paulo coloca como um fruto do Espírito. Então, se nós estamos aprendendo sobre aprender a viver, o tema hoje é a amabilidade. Você tem que aprender a olhar para o outro e cuidar do outro e zelar pelo outro com respeito, com consideração. Talvez a nossa natureza caída nos deixe muito obstáculos diante dessas situações. Gente que a gente tem dificuldade. Pessoas que às vezes pisam no nosso calo. E a nossa natureza carnal e caída já quer logo, vamos resolver. Vamos partir para dentro. Vamos fazer uma reunião. Vamos fazer um confronto. E aí o fruto do Espírito que vai trazer a amabilidade. Amável, tolerável. Então a amabilidade ela está além do dever de fazer, mas escolher fazer. Esse fruto é tão importante porque eu não faço apenas por educação, porque papai e mamãe ensinou, mas eu faço porque eu escolho ser amável. Eu decido tolerar, eu decido ponderar, eu decido andar mais uma milha. Eu decido, eu mortifico a minha carne para agir dessa forma. Amável, um fruto que nós precisamos cultivar na nossa vida. Então, olhando para o Velho Testamento, é o primeiro ponto, nós podemos pensar sobre o caráter de Deus, porque antes de nós pensarmos em nós temos que pensar quem é Deus, porque esse fruto vem do Espírito e ele vem de Deus para nós. Então, temos que entender aonde está a amabilidade de Deus. E vamos olhar um pouco para o Velho Testamento. No Antigo Testamento, muitas vezes nós vemos Deus se irando, Deus se vingando, Deus brabo, né? Nervoso com alguma coisa. Mas encontramos atos de Deus, de amor, tremendo no Velho Testamento. Na vida dos homens, desobediente, quando Moisés sobe para falar com Deus, o povo constrói bezerros e Deus se ira ao ponto de querer destruir todo o povo, mas a intercessão de Moisés faz com que Deus seja mais longânimo, andando um pouco mais, seja amável diante da rebeldia do povo. Há uma palavra no Velho Testamento chamada Eshed, que era traduzido por várias formas, inclusive a bondade, amor, frequentemente ela é traduzido dessa forma, mas ela é muito usado para a questão de amável. E quando nós olhamos, por exemplo, o Salmo 23, que diz o seguinte, lá no finalzinho, certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Nós encontramos a palavra Eshed, que é amável. O que Davi está fazendo? Davi está escrevendo um salmo do pastor. Deus como seu pastor, que cuida da ovelha, que ama a ovelha, que tolera as suas fraquezas, as suas limitações e protege diante das dificuldades. Davi está usando a palavra Eshed, que é amável. Então Davi entende que Deus, ele tem a amabilidade, um processo de amar, de cuidar do ser humano, apesar de rebelde e desobediente. Lá no Salmo 136, ele vai falar também sobre isso. Ele celebra a criação, a redenção, como ato de amor, de amabilidade, de ser amável com o ser humano. Ou seja, Deus criou o mundo, o universo, todas essas coisas, nos deu vida, porque além dele ser amor,
ele é amável. Ele tem o caráter e a personalidade de amor e cuidado com o ser humano. Deus, para o Antigo Testamento, nós vemos muito a sua ira, a sua revolta em relação aos povos pagãos. Deus escolhe Israel para ser um povo de referência, o qual manifesta a sua graça sobre a vida deles. Mas um povo rebelde, que todo o tempo Deus tinha que, de alguma forma, colocá-los no trilho novamente. Mas mesmo Deus agindo com a sua ira, com a sua justiça, ele não deixou de ser amável, ele é amável, ele tem cuidado de cada um de nós. Então essa amabilidade, essa demonstração, nós vamos ver também no Novo Testamento. Então Deus, ele é amável, ele tem a amabilidade, porque ele viu o homem pecador caído, afastado, e ele nos trouxe Cristo Jesus. Ele se tornou homem e habitou entre nós. E aí nós vamos ao segundo ponto. Esse Deus que tem a característica de amabilidade, ele se encontra também no Novo Testamento. E esse Novo Testamento nós podemos ver exatamente com Cristo vindo ao mundo, morrendo por nós, sem merecermos. Além de ser uma atitude de amor, é uma atitude também, é um caráter amável, de carinho, de atenção e de cuidado. Com Deus que se encarna e morre por cada um de nós. Na vida de Jesus não é diferente. Pense comigo, quantas vezes Jesus foi interrompido no seu trabalho? Jesus está andando, indo para fazer alguma coisa, aí para um cego, começa a gritar: tenha misericórdia de mim. Ele é interrompido nas suas atividades. Ele para, ele dá atenção, ele, amável, atende. A mulher que ia ser apedrejada vai aos seus pés, cai ao chão, e ele está ali com um diálogo, fazendo o seu serviço, e ele é interrompido. Para poder atender aquela mulher, e de uma forma amável, ele para e dá atenção àquela pessoa. Jesus também é incomodado, de certa forma, por crianças que querem falar com o mestre. E amável como Jesus é em seu caráter, em sua personalidade, porque ele é o próprio Deus no meio de nós. Ele tem uma palavra amiga, ele tem uma palavra com calma, ele tem uma palavra de atenção e diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles também é o reino dos céus. Repreende seus discípulos e de uma forma amável recebe as crianças que estão ali querendo ver o que está acontecendo com todo aquele alvoroço. Em alguns momentos Jesus também é forte com a sua fala. Ele orienta, ele exorta, mas em todas elas Jesus, ele tem uma atitude amiga, de uma atitude de carinho e atenção com as pessoas que precisam. E para responder as perguntas que elas fazem, mesmo sabendo que algumas queriam arrumar pretexto para prendê-lo. Quando nós olhamos o caráter de Deus, a amabilidade no Velho Testamento, e olhamos os salmistas identificando isso, e olhamos o Novo Testamento, nós precisamos então trazer para a nossa vida. Porque se é um fruto do Espírito Santo, é algo importante que você precisa desenvolver. Porque eu sei que muitas vezes não é fácil. A paciência é uma delas. Nós precisamos trabalhar o nosso emocional, o psicológico, para encarar muitas vezes algumas situações. Que o sangue ferve. Que o olho começa a ficar roxo, verde. E a gente precisa... Vamos lá. Nunca foi tão necessário, nesses dias, agirmos com amabilidade, ser amáveis. Em um tempo de agressividade, intolerância, violência verbal, fake news, calúnias e defamações por todos os lados, e cada vez mais as pessoas estão irritadas, nervosas, tendo dificuldades de relacionamento dentro de casa, entre casais, entre pai e filho, por questões que são desnecessárias. Haver agressões físicas e verbais. E violência nunca ela é aplaudida. Isso as próprias leis nos garantem. Então essa amabilidade, ela precisa estar também dentro de você, meu irmão, dentro da sua casa. Por mais que você ache que isso aí, de você ser um cara ou uma mulher muito para frente, que não deixa barato, que ninguém pisa no seu calo, isso não é um fruto do Espírito. Isso pode ser fruto da carne. Jesus não nos ensinou isso.
O evangelho não é isso. Ah, mas pastor, eu vou tolerar então. Não, ninguém está falando que você vai ser omisso, ou que você vai ficar inerte diante de alguma coisa que está te prejudicando. O que eu estou tentando passar com esse fruto é a tolerância, é o compreender o outro, a dificuldade do outro, a fraqueza do outro, as limitações do outro, para que os frutos do Espírito venham a ser reproduzidos dentro de nós. Porque há muitas pessoas que às vezes chegam para o Evangelho, acham apenas que ser cristão é frequentar uma igreja, é entregar o dízimo, é participar de alguma atividade da igreja. E esquecem que o Evangelho tem que estar primeiro dentro de nós. É uma transformação de dentro para fora. Por isso que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não é apenas os seus pecados ficaram para trás. Deus vai esquecer, mas a sua natureza tem que mudar. O Espírito Santo precisa agora agir dentro de você. E eu estou falando apenas da amabilidade, ser amável. Eu não estou dizendo aqui sobre as outras que eu estou pregando todos os domingos, manhã e noite. Então eu quero aconselhar você agora a amabilidade como um hábito da sua vida. Você precisa ter a amabilidade como um hábito, algo que precisa estar dentro de você. Você precisa entender que isso tem que ser desenvolvido. Não é fácil. Confesso a você que não é. Mas ela é preciso. E então, dentro das nossas orações, nós precisamos desenvolver isso. Quando nós saímos de casa, você tem hábito de, por exemplo, agradecer ao lixeiro que passa na porta da sua casa, que leva o seu lixo? Alguma vez você agradeceu, obrigado amigo, pela sua ajuda, pelo seu trabalho? Você já fez isso? Deveria fazer. Porque é um ato de respeito e amor. Aquelas pessoas que ficam lá no elevador, né? Estão lá, aperta, sobe, vai para onde? Qual andar? Qual não sei o quê, pá. Já entrou no elevador, deu um bom dia, boa tarde, como é que o senhor está? O senhor está bem? Isso é ato de educação, mas é ato também, fruto do Espírito, ser amável. Sabe o que tem acontecido? As pessoas estão tão sem paciência e intolerantes que no trânsito, você vê isso todo o tempo. Gente ultrapassando sinal, passando sinal, fechada no outro, gritaria. Às vezes dentro de um estabelecimento tem alguém discutindo, gritando com o vendedor. Alunos que não respeitam o professor. Alunos que não são respeitosos com aquele que tem o trabalho de ensinar e levam aquilo com amor. E às vezes dentro da igreja, o irmão da igreja está trabalhando aí, está ajudando, está dentro de um departamento, está fazendo com carinho. Alguém chega de uma forma grosseira, faz um comentário que mata. Não estava para ajudar, mas está para criticar. Não estava para carregar, mas chega para falar mal. Isso machuca as pessoas. Dentro da sua casa, você precisa ser amável com a sua esposa. Tá certo que casamento, às vezes, as coisas se arranham. É normal para todo mundo, é comum, ser humano, somos diferentes. Dois sexos diferentes, culturas diferentes, temperamentos diferentes, morando na mesma casa. A gente sabe como é que é o casamento. Que às vezes as coisas não combinam. Ó, eu quero o sofá assim, não, eu não acho certo. E aí começam as discussões. Aí quando vem os filhos, mais ainda. Como é que educa? Como é que ensina? Problemas acontecem em todo lugar. Mas é desnecessário uma palavra que vá ofender a sua esposa ou o seu esposo na hora da raiva. Porque na hora da raiva a gente fala tudo que está no coração. Bota tudo para fora e se arrepende. E às vezes é um problema, é uma palavra que vai matar o casamento inteiro. Amável é exatamente parar. A gente às vezes não tem tempo. Nós estamos falando aqui de Jesus, né? Parar para dar atenção às pessoas. Jesus está seguindo um caminho. Eu fico imaginando, às vezes, lendo o texto, eu fico imaginando aquela situação ali, aquela multidão de gente, todo mundo querendo milagre, que é o que o texto bíblico, ele não relata, né, todas as coisas, ele relata o que aconteceu ali e tal, mas os detalhes a gente imagina. Uma multidão, o que é uma multidão? 1.000 pessoas? 2.000 pessoas? Não sei, não dão os números, só fala, era uma multidão. E aquele povo apertando, aquele povo empurrando, aquele povo, né, fazendo ali aquele negócio, eu quero milagre, eu quero milagre. Você imagina a paciência que deveria ser? Aí nós, hoje, nosso tempo, nós não temos paciência com o outro. Nós não temos paciência com o filho, nós não temos paciência com a mulher, não temos paciência com o marido.
Nós não temos paciência com o irmão da igreja. Tudo é pancada, tudo é cobrança, tudo é paulada. É claro que a igreja ela precisa caminhar dentro de uma seriedade, não é bagunça. Quem assume responsabilidade tem que saber a função que assumiu. E vai ser cobrado pelo que assumiu. Porque foi convidado e aceitou. Agora, mesmo a repreensão, ela é feita com amor. É repreensão, mas é feita com amor. Então, quando nós saímos de casa, nós precisamos pedir a Deus esse temperamento no nosso coração. Porque tem muito cristão que é mal educado. É grosso. E eu vou usar uma palavra talvez dura, insuportável. Porque é uma natureza que ainda não foi trabalhada pelo Espírito. A gente tem que ter misericórdia, orar, Senhor, abençoa essa vida aí. Porque ainda está sendo lapidado, é pedra bruta. Mas tem um detalhe, irmão, nós temos que querer também ser trabalhado pelo Espírito Santo. Não é apenas, eu sou assim, nasci, Gabriela, né? Eu nasci assim, ando assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Não é assim. Se Jesus nos transformou, ele nos transformou. A mulher tem que ser mais calma com seu esposo. O esposo tem que amar a sua esposa, respeitá-la. Os filhos têm que respeitar os pais e os pais respeitarem os filhos. Amáveis dentro de casa. Não é jogando as coisas, quebrando as coisas dentro de casa que vai se resolver problema, irmãos. Não é quebrando prato, quebrando móvel, televisão, geladeira. Também não sei quem está fazendo isso, o preço que estão as coisas, né? Eu acho que é um doido cara fazer um negócio desse. Mas tem gente que faz. E os vizinhos escutam. Gritaria. Quando não sai um palavrão. E não vão dizer que isso não acontece. O fruto do Espírito é preciso trabalhar em nós crentes de qualidade. Crentes que honram a Deus. Crentes que honram a sua igreja. Crentes que as pessoas olham na comunidade e falam assim, aquele lá é uma mulher de Deus, aquela lá é uma mulher de Deus, aquele é um homem de Deus, aquele é um jovem de Deus, aquele é um adolescente de Deus, aquele povo lá é diferente. Aquele povo lá é diferente. Eles têm um negócio que eu não sei o que é, mas eles são diferentes. Se esse evangelho não nos transforma, tem alguma coisa errada. E com certeza o errado não é Deus, somos nós. Então nesse tempo de intolerância, irmãos, dar um sorriso é bom. Ajuda, facilita a comunicação. Dá o lugar para alguém, dá um bom dia, dá uma boa tarde. Ajudar alguém que precisa, não fazer discriminação de serviço. Se é um pedreiro, se é um faxineiro, se é um ajudante, um lixeiro ou alguém lá da sua empresa. São seres humanos que precisam de ser tratados de igual forma. As pessoas que trabalharam aqui, quando fazendo a obra, até hoje eles me ligam, pastor, não tem lugar para trabalhar tão excelente como a igreja que o senhor fez. E eles já fizeram trabalho em várias igrejas. Porque eles são empregados em si, nós estamos contratando, mas nós tratamos aqui com excelência. Irmão Rubens está aí sempre, às vezes eu estou também, é café, é Coca-Cola, está precisando de alguma coisa, tem um pão. Não, eu estou pagando. Não é assim que se trata ser humano. Não é assim que se trata. E não é porque nós estamos na igreja, isso tem que ser em qualquer lugar. É uma pessoa que está ali recebendo, mas está nos servindo. A proposta é nos abençoar, ser abençoado. Quando o nosso coração se enche dessa gratidão, que o motorista que está te levando para o trabalho é um pai de família, é alguém que sofre, que tem dor, que está ali naquela luta ali, 8 horas, sentado num volante, de frente de um volante, com a máquina funcionando do lado, num calor tremendo, e agora ainda tem que dar o troco. E ter atenção para não passar do sinal, para não atropelar ninguém. E às vezes as pessoas entram e saem com ignorância, com função. Eu estou dando só um exemplo de um motorista. Aí às vezes, dentro da igreja de Jesus Cristo, pessoas que tentam ajudar, não são experientes, não são profissionais, mas estão querendo servir. E às vezes recebem uma palavra de desânimo, de derrota. Então nós precisamos ser amáveis, irmãos. Amáveis. Porque o amor, ele atrai muita coisa. Crônicas 3,17 diz, Colossenses, perdão, 3,17 diz, tudo que fizeres, faça em nome do Senhor. Todos nós somos representantes de Cristo. Se você dá mau testemunho na sua escola,
você está dando mau testemunho de Cristo. Se você dá mau testemunho no seu trabalho, você está sendo um mau funcionário, está dando mau testemunho de Cristo. Se nós não colocarmos isso na nossa cabeça, que o maior evangelho que eu estou pregando é como eu sou, é como eu vivo. E ser amável, ser agradável, irmãos, isso atrai as pessoas para perto da gente. Ser amável atrai as pessoas, que as pessoas estão carentes de pessoas que dê atenção, que tenham uma palavra amiga, que reconheçam o seu trabalho, o seu esforço. E muitas vezes nós estamos mais prontos para a guerra do que para amar. Somos críticos, falamos demais, apontamos o dedo. Muitas vezes nós queremos ver a derrota do outro, nós não queremos ver a vitória do outro. Pastor Richard, que foi um pastor romeno, foi preso e torturado e perseguido. Ele conta a sua biografia que no dia que ele foi torturado e preso, ele foi colocado novamente dentro da cela. Estava muito frio. E um dos presos estava encolhido, quase congelando. O primeiro sentimento que ele sentiu é puxar o cobertor para ele. Mas aí veio uma pergunta na sua cabeça: e se fosse Jesus, o que você faria? Imediatamente ele pegou aquele cobertor e deu para aquele preso que estava sentindo muito frio. Depois que ele foi solto, ele escreveu um livro com esse tema: o que Jesus faria em meu lugar? Esse tem que ser o pensamento do nosso coração, se nós queremos agradar a Deus, ou se nós não queremos viver de fachada como cristãos. O que vai nos levar à presença de Deus e viver uma vida é a autenticidade. Ninguém é perfeito, ninguém aqui é 100%, nós temos também momentos de dificuldade, mas ser amável é um dever de cada um de nós. Amar atrai as pessoas. E esse fruto você precisa praticar hoje. Preste atenção aonde você vai, o que você faz, com quem você conversa, o local que você frequenta, e comece a ser amável com as pessoas. Às vezes é muito triste você ver alguém que não é cristão falar assim: nossa, aquele irmão é da sua igreja. Eu convivo com ele há 20 anos, lá no ambiente onde eu moro, nunca deu um bom dia. Mas na igreja, arregando os dentes. Por que aqui? Só. Por que não lá? Pode ser uma palavra dura. Pastor, que palavra dura, irmãos? A Bíblia ela existe para nos exortar e nos fazer entender que como nós precisamos viver. O fruto do Espírito Santo, ele é dado pelo Espírito Santo, mas nós precisamos abrir o nosso coração e ser aberto a essa transformação. Se a nossa natureza não permite, por causa do orgulho, da vaidade, por causa do nosso temperamento, nós temos que nos quebrantar. Nós temos que quebrar o vaso e fazer de novo. Não tem como vivermos a vida cristã lendo um texto, o qual o texto não está aplicado em nossa vida. Não pode ser um evangelho dessa forma. O evangelho tem que ser transformador. E a nossa vida precisa viver conforme o Espírito Santo. Eu estou dando apenas um dos 9, que é a amabilidade. À noite nós estaremos falando mais um. Mas o meu desejo é que nós verdadeiramente, como Segunda de Gramacho, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, estão assistindo o culto, Deus abençoe a sua vida, são muitas pessoas que têm assistido. Nós precisamos viver um evangelho autêntico. Temos que crescer como igreja com qualidade. Qualidade de cristãos que vivem e convivem e têm o Espírito Santo e são referências na sua vida. O passado deixa para lá, como você foi, como você agiu, se você quebrava tudo, brigava com todo mundo, criava problema com todo mundo, isso é lá atrás. Mas depois que Jesus veio, tudo se fez novo. Amém, irmãos? Tudo se fez novo, você é uma nova criatura. Não se preocupe com a acusação do teu passado, ficou lá atrás. Te chamaram de barraqueiro, de barraqueira, foi lá atrás. Gente, criador de caso, criador de problema, lá atrás. Agora não. Por quê? Porque Jesus entrou e fez tudo novo. E é isso que nós cremos. Agora, o fruto do Espírito, ele está aí com o Espírito Santo dentro de nós. E nós precisamos abrir o nosso coração. Senhor, faça da minha vida ser diferente. É claro que no começo vai dar o orgulho de você querer revidar, de você querer dar o troco.
Mas aí você pensa, e se fosse Jesus? Ele parava para dar atenção. Às vezes as pessoas querem falar conosco, a gente não tem atenção para ninguém. Eu não posso, não tenho, não quero, estou ocupado, é o trabalho. E a gente está cheio de compromisso e as coisas estão ficando. Os filhos não têm atenção, a esposa não tem atenção, o marido não tem atenção, porque nós estamos com a agenda cheia. E a gente não tem tempo para estar junto. Então eu quero terminar essa palavra. Deixe marcas na vida das pessoas. Uma coisa eu vou dizer para os irmãos. Você pode deixar sua casa, seu carro, seu apartamento, seus bens, seus livros, aí. Com certeza os seus filhos ou vão usar ou vão vender. Mas se você quer marcar a vida das pessoas, tenha atitude. Marque a vida das pessoas quem você é. Faça com que as pessoas lembrem de você, não é pelo carro ou a casa que você tinha, mas quem você é. É uma pessoa amável, agradável de conversar. Você senta com ele, você sente paz. Porque na mesa ele não fala mal de ninguém. Tem paz porque senta na mesa para conversar, ninguém é citado. Nem pastor, nem diácono, nem irmão. Porque não tem na mesa espaço para isso. Dentro de casa, há problemas sim. Mas há o respeito do amor pelo filho, o amor pela esposa, o amor pelo marido. Deixe marca na vida das pessoas quem você é. E os frutos do Espírito, paciência, amor, amabilidade, paz, são características que nós estamos pregando e vamos continuar até o último dia agora desse mês. Para que você seja um crente e aprenda a viver, tendo qualidade de vida e marcando a vida das pessoas. Não pelo que você aparenta ser, mas pelo quem você é como pessoa. Que as pessoas lembrem de você, nossa, aquele irmão era amável, meu pai era amável, minha esposa era amável. O meu vizinho, aquele vizinho, ele partiu, mas olha que camarada bom. Como era bom, ele não criava problema. Ele não ficava arrumando problema na calçada. Eu já vi cada situação que a gente fica pensando. Confusão e briga por coisas pequenas que não tem necessidade, porque parou o carro na calçada, porque a mangueira, a manga começou a cair pro lado de cá. Aí vão cortar a planta por causa de barulho. E eu vou dar uma dica aqui, irmão. Se você vai fazer aniversário, festa, pense no seu vizinho. Amém? Pega a senha. Pega a senha. Ontem teve um rapaz aqui falando pega a senha, né? É passa a senha, né? Eu não sei se é passa ou pega, alguma coisa. Pega a senha. Às vezes a gente reclama quando tem festa aí na rua, que o barulho vai na nossa casa. A gente reclama do barulho que os outros fazem. Mas tem muito crente botando música gospel lá em cima. E atrapalhando a vida do vizinho. Não quer saber, faz festa de aniversário. Não, hoje é meu dia. Faz um ano todo, agora é comigo. Isso é testemunho? Não é. Eu tenho preocupações aqui com a nossa igreja. Já estou fechando a mensagem. Fecho a janela, boto o ar-condicionado. Às vezes nem precisa, boto o ar. Porque eu não quero que o barulho incomode os vizinhos. Fazemos eventos aqui, minha preocupação sempre é cuidado com o som. Tem pessoas que precisam dormir, tem criança que tem que dormir. Tem idoso que não pode dormir tarde. E às vezes as pessoas não compreendem o pastor. Pastor é chato, pastor é isso, pastor é aquilo. Eu sou estritamente cuidadoso em muita coisa. Vamos caminhar até 9 horas, é a lei? É a lei. Depois abaixa o som. 10 horas abaixa o som. Mas aí não interessa o que eles estão fazendo. Nós temos que fazer o nosso papel como crentes. Amáveis. Olhando o outro. E vocês não pensem que antes de fazer qualquer coisa eu não aviso. Eu aviso. Vou lá e falo, vai ter um evento aqui, vai ter uma caixa de som, tudo bem? Tudo bem. Precisava fazer isso? Não. A lei me dá até 10 horas. Mas eu faço por educação. E ainda convido, vem com a gente, tem vaga para você lá. É assim que nós temos que fazer. E nós louvamos a Deus que a igreja, graças a Deus, a nossa tem sido muito bem respeitada nesse ponto. Solidária. As pessoas têm sido conosco e nos ajudado até na nossa caminhada. Mas eu quero terminar e deixar esse fruto para o seu coração. Meu irmão, tudo que você faz, faça em nome do Senhor. Pense 2 vezes antes de falar. Tenha educação com as pessoas. Receba a pessoa bem. Ore com ela. Cuide dela. Não importa. Às vezes é difícil. As pessoas são difíceis. Sim, eu entendo isso. Mas nós não podemos tratar as pessoas com indiferença. Jesus acolheu a todos, até as crianças.
Deus foi um Deus de amor, Davi fala isso. A sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Deus não vai ser um Deus amável só num dia, não. É todo sempre. E esse fruto está como Paulo colocou para os cristãos. Mas o fruto do Espírito é a amabilidade, ser amável. Então, sorria, abrace, cumprimente, seja solidário, cative as pessoas. E você vai ver como isso atrai as pessoas para o seu lado. Nossa, eu gosto daquele irmão. Eu gosto daquele diácono, eu gosto daquele pastor, porque tem bom de papo, é alegre, é animado, é bom, as pessoas vão vir até você. E Jesus não era diferente. Jesus, por onde passava, as pessoas eram atraídas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu trabalho. Por onde você passar, você deixa o perfume do amor, da graça de Deus que fez diferença na sua vida. Fale um pouco mais baixo. Não grite, não tenha surto emocional, equilibre o seu emocional. Eu sei que o tempo está difícil, mas vamos controlar, porque o Espírito Santo de Deus está em nossa vida. Amém, irmãos? Vamos falar com o Senhor, Deus abençoe sua vida. Logo mais à noite vamos caminhar para mais um. Venha para o culto, que nós vamos caminhar agora para mais um fruto do Espírito, para que todos nós aqui possamos aprender a viver. Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é conosco, nesse tempo de dificuldade, intolerância, violência, agressividade. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão, ó Deus, com medo, angústia, preocupação por todos os lados. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que esse fruto do Espírito, a amabilidade, amar o meu próximo, cuidar do meu próximo, ser tolerante com o meu próximo, caminhar com ele, possa ser uma marca em nossa vida. Que a nossa igreja cada dia mais seja acolhedora, seja uma igreja família para pertencer. Que entre nós o amor, a graça de Jesus possa ser evidente no nosso modo de tratar, de cuidar, de falar. Eu oro pelas famílias. Senhor, que toda briga, confusão entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre famílias, ó Deus, entre vizinhos, no trabalho, confusão no trabalho, entre funcionários, encarregados, Pai, que o amor, a graça e essa amabilidade possa ser uma característica em nossa vida, para que o teu nome seja ensinado e pregado, e dessa forma nós possamos transformar o mundo pela revolução do amor que é de Cristo Jesus. Guarda a vida dos teus filhos, nos dê uma tarde abençoada, e logo mais à noite possamos estar de volta num culto de celebração para aprender um pouco mais da tua palavra. Eu oro por aqueles que nos acompanham pela internet, que estão nesse momento ao vivo, outros entrarão depois, que eles sejam também abençoados pela sua presença. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Rua Alfredo Becker.